Por que que você, como artista, ou uma pessoa criativa, ou uma pessoa que sente muito, um artista, deveria ter um sketchbook? Ou vários sketchbooks. No meu caso, eu tenho dois aqui, mas eu tenho mais um, que não tá aqui. Oi, gente, meu nome é Juliana, eu sou artista visual. Trabalho majoritariamente com cerâmica, mas também pinto e, enfim, posto coisas aí nas redes sociais. Porque eu acho que você deveria ter um sketchbook, nem que seja um caderninho, não precisa ser um sketchbook bonitinho, assim, pautado, ou não pautado, né, no caso. Pode ser um caderno simples, ou você montar seu sketchbook, um monte de folha, colar ali, fazer a encadernação, enfim. Mas ter um sketchbook, um lugar pra você desenhar, pra você escrever. Você pode ter separado, eu tenho separado o meu, um caderno que eu uso só pra escrever, majoritariamente escrever, algumas poesias, mas na maior parte do tempo ele é meio que um diário pra mim. E, enfim, porque você deveria ter um caderno ou separar ali os cadernos pra isso? Porque você, como uma pessoa criativa, um artista, uma pessoa que gosta de pôr pra fora, seja lá a definição que você usa pra isso. Pra mim é artista, né? Enfim, pôr pra fora coisas e não guardar ela pra você. E com isso criar novas coisas e ver novos pontos, ter novos pontos de vista, novas visões de mundo, enfim. A gente tá vivendo num mundo que é basicamente a maior parte do tempo a gente é ensinado e incentivado a consumir, consumir a todo custo e não produzir tanto coisas quanto a gente deveria fazer, né? Criar, ter a possibilidade de criação. E com isso, de alguma forma, essa habilidade que a gente tem quando a gente é criança de criar coisas, imaginar coisas, inventar coisas, ela acaba de alguma forma ou de outra se atrofiando, seja por falta de fazer, né? É, ou por um convencimento de que a gente não tem essa habilidade, de que isso é um talento, enfim, uma coisa que nasce com a pessoa. Por muito tempo eu acreditei nisso, tanto que eu sou artista desde pequena, mas eu vim da dança, então eu não fazia nada ligado a artes visuais. E fui fazer isso só durante a pandemia, quando eu parei de dançar e não tinha outra forma de me expressar que eu quisesse naquele momento. Eu não conseguia dançar, não queria, enfim. E aí eu encontrei a cerâmica, né, que foi uma forma de pôr pra fora aquilo que eu tava sentindo naquele momento. Ou só, enfim, aprender uma coisa nova, fazer um hobby e colocar minha visão e meus sentimentos em alguma outra coisa que não fosse só aquela situação que tava todo mundo vivendo. E aí, com isso aqui, comecei a criar muitas coisas e estudar muitas possibilidades, mas eu senti que depois de uns anos, depois de um certo tempo, eu tinha um sketchbook, mas eu quase não fazia nada nele. E aí, ano passado, eu fiz um curso de pintura abstrata, né? Chamava Pinturas do Inconsciente, com a professora e artista, né, Mariana Rodrigues. E nele ela incentivava a gente a usar o sketchbook para fazer essas pinturas abstratas. E aí foi comprando um caderninho novo, né? Porque o outro meu caderno eu misturava com encomendas, escritas e outras coisas do meu trabalho, da cerâmica. Então eu comprei um só pra fazer o sketchbook. E aí fui. Gente, eu fui fazendo coisas que minha cabeça mandava eu fazer. Então, não era muito pensado. E eu acho que isso é uma boa forma de usar sketchbook, seja você fazendo alguma coisa abstrata ou não. Pode fazer o que você quiser. Mas pra mim, naquele momento, eram coisas mais abstratas e, enfim, o que eu sentisse que eu tinha que fazer, tanto que eu escrevi algumas coisas aqui. Vou mostrar um pouco pra vocês. É uma coisa bem, acho que íntima minha, né? Mas acho importante pra também incentivar vocês e, enfim, mostrar que é uma coisa que você não precisa pensar muito. Não necessariamente vai ficar bonito. Tem coisas aqui que eu acho que não tão bonitas, esteticamente falando, mas que elas trazem, né? Tanto que nesse curso ele falava muito desse do inconsciente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de análise e psicologia. Então, para mim, foi um lugar de parecer que tirar coisas das profundezas assim da nossa mente, principalmente através do abstrato,
sem muito julgamento, sem pensar se tá bonito, se tá feio, se eu tô gostando, se eu não tô gostando. Pelo simples e mero prazer de fazer e ver uma coisa pronta. E se você não gostar, você pinta por cima, sabe? Rasga a página. Eu não aconselho fazer isso, né? Eu aconselho você deixar e passar para a próxima página, porque aí você tem uma referência do que você já fez, de coisas que você passou, por que que você fez aquilo naquele tempo. Por data também é uma coisa legal. Esse aqui acho que não tem data, mas eu vou colocar aqui o ano, né? No começo do caderno 2025, enfim. Vou mostrar um pouquinho aqui do que eu fiz. Então, essa primeira página, eu acho que eu usei. Por exemplo, vou mostrar aqui uma coisa que não é nada demais, não tem nada de bonito, enfim, sei lá. Que foi a primeira página que eu fiz aqui, inclusive fui fazendo uns rabiscos e, enfim, preenchendo. Aqui eu usei uma nanquim, depois passei uma caneta posca. E aí eu comecei a gostar de fazer espirais também, nesse primeiro momento que eu comecei a fazer esse curso. E aí só fiz o que tava na minha cabeça. E aí eu escrevi aqui, tudo que sou vem das coisas que absorvi no caminho. E essa é a primeira página, gente. Então, assim, não tem nada demais, não tem nada de incrível. E aí nessa segunda página eu nem terminei de fazer, mas eu queria fazer uma visão aí que eu tive uma vez. Depois posso explicar melhor, talvez, essa história. Aqui fiz mais ou menos as paletas de cores que eu tinha de giz pastel, que foi uma coisa que ela falou pra gente comprar, e tinta acrílica. Então a maioria das coisas que eu fiz aqui são de tinta acrílica e giz pastel. Aí aqui eu fiz uns testes, também alguns estudos. É mais um estudo, né? Então o sketchbook é mais pra você estudar, testar coisas. Se ficar ruim, é isso mesmo, deixa de aprendizado ou pinta por cima. E aí, daí foram acontecendo outras coisas. E aí eu fui anotando, que é, eu gosto muito, né, de pôr nas minhas peças olhos e tirar representações disso, observar o porquê que eu gosto tanto de fazer eles, desenhar eles, esculpir, enfim. O que que isso me remete, o que que isso aflora em mim. E aí eu vi um vídeo aqui no YouTube que é de um canal que eu gosto muito, que é chama Em Poucas Palavras, que eu acho que ele não lembro de que país ele é, mas ele tem uma versão em português. E aí no vídeo chama Vídeo Consciência em Poucas Palavras, que é o nome do canal. Daí eu anotei coisas que eu percebi ali no vídeo que poderiam fazer sentido pra mim, que sem os olhos não temos noção de onde estamos indo, guiados apenas pelo olfato. Visão nos dá percepção de distância, eleva os seres na escala da consciência. Acrescenta contexto e percepção ao mundo. Uma nova dimensão à consciência, noção de espaço. O olho permite visualizar e focar. Então eu uso, além de usar para desenhar e fazer muitas coisas aqui, pintar e tal, às vezes eu escrevo algumas coisas que fazem sentido para mim, que fazem sentido para minha pesquisa artística e que pode ser interessante para alguma obra que eu queira fazer, alguma peça que eu queira fazer. Então eu vou lá e anoto. E aí esse vídeo era sobre isso mesmo, era sobre como surgiu a consciência nos seres vivos e como a visão, né, nesse caso, nessa parte do vídeo que eu anotei, foi importante para ter a percepção que a gente tem hoje da realidade, né, no caso de seres que têm olhos e tal. E aí aqui no meio do curso eu também gostei de fazer, eu tinha aquelas almofadinhas de carimbo e eu comecei a carimbar algumas coisas. Aqui é um carimbo de digital. E aí tem outros desenhos aqui, outras pinturas. Aí eu comecei a aplicar o que a professora falava, que é fazer o fundo com uma tinta mais diluída, e aí depois fazer alguma coisa por cima, e aqui eu passei giz pastel, aqui é carimbo, peguei alguma coisa que eu carimbei com uma massinha Play-Doh do meu filho, e aí eu carimbei aqui. Enfim, brincando, testando, fazendo formas aqui, ó, esse aqui eu fiz isso aqui que enquanto eu tava escutando música, e aí eu acho que tocou uma música da Lineker no meio. E aí eu escrevi, não sei se é da Lineker, mas enfim, acho que é. Não me arrependo das teias em que eu me enrosquei, isso acho que fui eu que pensei. E depois a música da Lineker, essa frase, deixa eu bagunçar você. E aí, enfim, vou fazendo coisas que não precisam fazer sentido, pelo menos no primeiro momento,
a gente vai entendendo, no caso do abstrato, o porquê que a gente tá fazendo aquilo, o porquê da gente gosta de fazer aquilo. Enfim, desse abstrato num lugar de entender nossa consciência, né, no caso. Enfim, pra mim, o sketchbook tá muito nesse lugar de estudar minha própria cabeça, estudar minha própria mente e também o mundo, assim, né? O que que me chama a atenção do mundo, por que que eu gosto de espirais, o porquê, né? Que geralmente é assim, eu faço o que meu corpo diz pra eu fazer. Então, se eu quero fazer olhos, eu vou lá e faço. Se eu quero fazer espirais, eu vou lá e faço. Se eu quero carimbar aqui, minha digital, eu vou lá e carimbo. Aí depois eu pintei aqui, fiz um desenho por cima, fiz uma espiral ali onde tem a espiral da, da digital. Aqui fui testando outras formas de pintar a folha por baixo, que é colocando algumas tintas e depois passando um cartão, né? E aí ela borra um pouco a tinta, mas ainda fica. Algumas coisas eu nem terminei, né? Essa aqui eu fiz essa parte aqui, que eu acho que eu nem concluí, na verdade, faria mais coisas. Essa aqui que eu mal comecei, fiz só o fundo. Aqui espirais de novo e digitais. E aí fui testando a intensidade aqui do carimbo. Depois testei a cor vermelha que eu tenho. Aqui também tintas e tirar com o cartão. E meio que é isso, né, nesse caderno. Aí eu tenho um outro caderno aqui também, só que esse aqui eu comprei de uma menina que também tava fazendo curso lá. Eu vou deixar, inclusive, aqui, se eu achar o link, que ela deixou aqui atrás, do Facebook, que ela vende no Facebook esses cadernos de sketchbook, enfim, coisa de encadernação. É o papel nosso de cada dia. Vou deixar o link pra vocês. E vou deixar também link de sketchbooks. Esse aqui eu acho que eu comprei na Amazon. Sempre que tiver coisas interessantes aqui que eu fale no vídeo, eu deixo no, na descrição aí pra vocês, algum link do Shopee ou da Amazon. E esse sketchbook, ele é de folhas craft, papel craft. Então, eu não uso tinta, eu só uso giz pastel. Opa. E aí, fui fazendo coisas também que me interessam, abstratas e tal. Isso aqui é mais abstrato, mas é tipo em referência ao olhos, né? A olhar, que é a movimentação de. Pra mim, né? No caso, às vezes eu sinto que eu gosto de fazer como se fossem sentimentos passando e eu olhando para esses sentimentos e analisando eles até eles irem embora. E aí fui testando várias cores, várias formas diferentes. Aí quero mudar, faço outras coisas que não tô acostumada. Não é muito o que eu faço. Esse aqui eu gostei muito. Cores, esse aqui, que foi pensando em Oxum. Esse aqui também, calma aí. Nossa, tô mostrando tudo, né? Ia mostrar só um pouquinho. Deu uma carimbada aqui, né? Tem que esperar secar bem, mas enfim. Giz pastel, oleoso. E que esse foi o último que eu fiz. Enfim, dá pra fazer em cadernos, né? Sketchbooks e caderninhos, ou você pode fazer em folhas A3, A4, A5, enfim. Depende do tamanho que você gosta de fazer. E a minha conclusão é isso, que você te ajuda a ver coisas que você não vê quando você tá só empenhado em pintar coisas que você quer pintar, coisas que você sabe fazer, porque às vezes a gente sabe fazer uma coisa e fica fazendo aquilo eternamente, querendo explorar outras coisas, outras cores, outros formatos, e a gente não faz com medo. E aí, quando a gente tem um lugar que a gente pode fazer isso sem muito critério, sem muito se julgar, enfim. Uma coisa que talvez ninguém vai ver, você não precisa mostrar aqui, que nem eu tô mostrando, que nem eu tô mostrando no YouTube, enfim. Não precisa mostrar pra ninguém. Você pode deixar guardado as 7 chaves no seu armário, enfim, e nunca mostrar pra ninguém. Mas pra mim é um lugar muito importante de testar novas coisas, cores, formas, ver coisas que me interessam, que eu quero ir atrás. Então eu descobri que eu gosto muito das espirais, para além dos olhos, eu gosto muito de espiral. Então procurar ali o que que isso significa, o que que isso pode ter um significado na minha vida e no mundo exterior, né? Que a gente sabe que, por exemplo, espirais estão em 500 mil lugares na natureza.
e por que que nós humanos nos atraímos, então, né, por esse formato de espiral e tal. Enfim, são coisas que me interessam, que eu gosto de estar sempre explorando, sempre estudando, sempre vendo coisas novas e um lugar meio espiritual mesmo. Então, é, são coisas que me brilham os olhos e que eu gosto de pôr ali pra entender o porquê que isso me brilha o olho, por que que isso me faz querer fazer mais, mais, mais. Acho que é isso. Acho que é isso. Vou deixar também, às vezes me perguntam as tintas que eu uso. Vou deixar tintas, os giz pastéis, que eu uso um de 50 cores. Não sei se ele tá aqui. Enfim, é isso. Acho que o sketchbook ele ajuda a gente a criar, a ter mais criatividade, ter mais visão do mundo, das coisas ao nosso redor, prestar mais atenção nas cores, porque a gente gosta de expressar na arte, ou no nosso dia a dia, ou em qualquer outro lugar da nossa vida que não seja, se você, sei lá, é psicólogo, se você é professora, professor. A arte, de alguma forma, você te ajuda a entender o que você quer explorar, falar, né? Na sua vida, no seu trabalho, enfim. E é isso, acho que é isso, gente. Qualquer coisa me manda uma mensagem.